Olá, estamos aqui para mais uma imersão do Oncologia em Foco. Uma alegria hoje, não em estúdio, mas estarmos transmitindo o Oncologia em Foco dentro de um centro especializado em reabilitação. Estamos aqui dentro do Hospital do Amor, o CACOM, aqui em Barretos. E agora vamos conversar com o Dr. Tiago, fisioterapeuta, e já passo a ele a palavra para que ele nos fale. Quem é o Dr. Tiago? Tudo bem. O Dr. Tiago é um fisioterapeuta, formado em Santa Fé do Sul, com especialização em terapia manual e postural, especialização em ecoterapia. Estou no hospital desde o final de 2016. Perfeito. Tiago, a reabilitação ela não existia para o paciente com câncer. Até 19 de dezembro de 2023, não havia previsibilidade na política pública para o paciente com câncer da reabilitação. Agora é uma realidade. E uma realidade que podemos ter na Lei 14.758, graças às inovações clínicas, às inovações tecnológicas e todo um trabalho que vocês desenvolveram aqui no Hospital do Amor para o paciente oncológico, uma reabilitação com uma visão específica. O que é isso hoje para o paciente oncológico? O que é essa reabilitação? O hospital sempre veio com essa política, de ser diferente dos outros hospitais oncológicos, E dentro dela veio essa parte de reabilitação, onde o paciente, após tratamento, sempre fica com alguma sequela, seja motora, seja neurológica, e a reabilitação vem ajudando esses pacientes a retornar ao dia a dia dele próximo ou até como ele era antes, dependendo da cirurgia. Desde o paciente com câncer de mama, que fica com uma limitação no braço, como um paciente da neuro, que tem que fazer todo o processo, a maioria fica sem poder andar, perde a marcha, E aqui hoje a gente tem recursos, tecnológicos que ajudam a esse paciente voltar a caminhar. Desde o paciente chega no Locomate, que é um equipamento que o paciente não realiza marcha e ele com movimentos repetitivos, harmônicos, eles fazem que o paciente comece a entender qual é o mecanismo da marcha novamente. E aí, saindo do Locomate, se a gente for pensar numa lógica, ele vai para o andago, que ele ainda consegue andar com uma suspensão, e o semil, que antigamente a gente colocava obstáculo no chão, podendo dar um risco do paciente tropeçar e cair. Hoje o semil, ele gera imagens na esteira que se o paciente pisar, ele recebe um feedback negativo. E se ele conseguir passar o obstáculo sem nenhuma dificuldade, ele recebe um feedback positivo. E isso sempre dando dados para a gente conseguir trazer a melhora do paciente, Então a gente consegue acompanhar do início que o paciente chegou até a fase de alta do paciente. Doutor, nós tivemos a oportunidade de conhecer os equipamentos que estão aqui hoje no Centro Especializado em Reabilitação aqui de Barretos, conhecer Sim. os equipamentos que estão lá no CER, em Porto Velho. Sim. E essa inovação tecnológica, ela é primordial para o paciente com câncer. Se a gente considerar hoje o convencional, aquele posicionamento de medição de força, 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 e essa subjetividade perante a inovação hoje, você ter tudo isso de uma forma eletrônica, de uma forma precisa, o que é isso? São dados corretos, Isso ajuda muito na gente em saber o ponto real que o paciente está. Antigamente, se eu fizesse o teste de força, você fizesse o teste de força, a gente teria uma diferença entre os dois, E com o robô não, é o mesmo teste para todos, Análise de marcha, então vamos lá, a gente podia fazer um teste do paciente levantar e voltar e sentar. Então eu marcaria no meu relógio 3 vezes e tiraria a média.
hoje lá no laboratório de marcha existe um equipamento que ele faz e ele te dá exatamente a qualidade de marcha do paciente. Então, essas tecnologias vieram para complementar e melhorar o tratamento na reabilitação. Hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer o Centro de Ecoterapia. O quão é eficiente uma ecoterapia hoje para um paciente com câncer? Quando a gente iniciou o tratamento da ecoterapia no Hospital do Câncer, era uma coisa assim, vamos procurar saber alguma literatura, e não existia essa literatura do paciente com câncer na ecoterapia, né? E aí a gente foi aos poucos e como que eu posso falar? A gente foi aos poucos conseguindo levar esse tratamento, pegar as qualidades, porque a ecoterapia começa antes do paciente montar no cavalo, né? Se você imaginar um cadeirante sentado, olhando um cavalo, um animal de meia tonelada, né? Ele vai falar, será que eu dou conta? Porque ele mesmo acaba se limitando por conta das suas dificuldades. E na hora que ele sobe, a primeira coisa que ele vê, ele consegue vencer o obstáculo, né? E ele começa a ver todo mundo de cima, né? O cadeirante tem essa olhar sempre para cima. E na hora que ele sobe no cavalo, ele olha de... E o cavalo é o animal que mais se aproxima da marcha do ser humano. Então, quando o cavalo anda, ele passa para o paciente em cima um movimento tridimensional, que é o mesmo movimento que a gente realiza quando a gente está caminhando. Podemos dizer que tem uma sintonia? Uma sintonia. Eu sou suspeito de falar, né, que eu sou minha formação, mas é uma sintonia. Estudos falam que o coração da pessoa entra no ritmo no coração do animal, quando eles estão em cima, né? Doutor Tiago, para o paciente com câncer, a observação, a necessidade da reabilitação é algo primordial. Vocês, como profissionais, fisioterapeutas que são, observam os dois tipos de paciente, aquele não oncológico e aquele paciente oncológico. O paciente oncológico, o que ele requer diferente? Qual a observação que é necessária ter com o paciente oncológico? E mais do que isso, às vezes concentram a reabilitação apenas no momento onde que há uma sequela caracterizada. Nós tivemos hoje uma paciente falando, a Rafaela, falando o quanto que a reabilitação, o quanto que a fisioterapia foi importante e é importante para ela durante o tratamento. Neste cenário, qual a relevância para o paciente oncológico da atuação de um fisioterapeuta, da atuação de todo um processo de reabilitação e qual a importância dela, não apenas a partir do momento de uma sequela, mas também do momento durante o tratamento ou numa fase ainda preventiva, uma reabilitação preventiva? A fisioterapia é importante na reabilitação do paciente oncológico e não oncológico, em todos os períodos. Se a gente imaginar um paciente amputado, eu posso fortalecer ele antes, para na hora que amputar ele já não perder força muscular e depois voltar. E em caso de leucemia, assim que o paciente sai daquele período que ele não pode fazer o exercício, só que lá na internação ele já está realizando a fisioterapia, para que ele não perca força muscular. E o único cuidado que a gente costuma ter, né, que é necessário ter, é por conta da quimioterapia. Às vezes o paciente fica mais debilitado, mas mesmo assim a fisioterapia é primordial na reabilitação desses pacientes, antes, durante e após o tratamento deles com a quimio, na retirada de tumores, nos pós-cirúrgicos, né? As sequelas trazidas ao paciente por um tratamento oncológico ou pela doença, por qualquer uma das neoplasias hoje, elas são impactantes. Principalmente quando há a perca de algum membro, seja um membro superior, seja um membro inferior, e que há necessidade do uso de uma prótese. O que é esse momento na reabilitação? Esse momento na reabilitação é um momento que
Para o paciente é aquela sensação, será que eu vou dar conta ou não? E Você tem um envolvimento psicológico? tem. É todo, né? O paciente, ele teve uma perda, né? Então ele vive um luto, né? E nesse luto tem as incertezas. Será que eu vou voltar a fazer tudo o que eu fazia antes de eu amputar a perna, o braço, né? E aí a gente ali na fisioterapia vai apoiando, vai falando, vai incentivando, e quando põe a prótese, que também é um momento de ansiedade até mesmo do paciente, a gente tem que ter esse cuidado de não tentar frustrar ele, né? E aí o paciente vai conseguindo voltar, deambular, andar bem, e aí a gente vai tendo esse retorno que é muito prazeroso, né? Você devolver um paciente amputado, né? Como um paciente oncológico, qual seja a sequela, o dia a dia dele, né? O paciente ele começa a vir com uma muleta, na hora que ele vem sem muleta, e eles voltam para a escola, voltam a trabalhar. Então, assim, Uma mudança da qualidade de vida. chega até a gente sentir um prazer, assim, um arrepio, que o paciente volta ao seu dia a dia sem nenhuma dificuldade. Doutor, considerando o que nós temos hoje aqui, a gente está no meio do centro de reabilitação, sim, a gente tem equipamentos convencionais, a gente tem equipamentos de alta tecnologia. Para o senhor como profissional, tendo as duas oportunidades hoje e sendo o Hospital do Amor, nós temos equipamentos aqui que não existem nem na rede privada, quem dirá no sistema público. O que é isso? Qual a oportunidade para um paciente hoje ter todas essas inovações dentro de um centro especializado, dentro de um centro de alta complexidade em reabilitação? O paciente tem que nem você falou, que não tem lugar nenhum, né? Na privada, às vezes, ele não vai encontrar. Então, a gente entrega para o paciente o que há de melhor no tratamento deles. Independente qual seja a lesão, qual seja a sequela. Ele vai ter um tratamento de ponta que todos os aqui, com a convencional, com a robótica, vamos entregar para ele o melhor. Eu tive a oportunidade hoje, quando eu cheguei, o senhor estava assistindo um paciente que teve a perca de uma perna. E ele já estava usando uma prótese produzida aqui no hospital. Duas visões, profissional, e o senhor ouve, o senhor participa do dia a dia desse paciente. Sim. Quais as visões que são colocadas ali naquele momento que o senhor está fazendo com que ele aprenda a andar com o uso de uma prótese? Você tem que ter aquela, como eu já falei, você não pode aumentar a ansiedade desse paciente, né? Você tem que entender a dificuldade dele e tentar trabalhar ela de uma forma clara, né? Você tem que apoiar ele. Em todo momento a gente não solta a mão do paciente, né? Então a gente vai degrau por degrau apoiando, segurando ele na mão, né? A forma de falar que a gente está com ele e a gente mostra para ele que ele encontrará tudo aqui que ele precisar. Que tudo que tiver ao nosso alcance e o que não estiver ao nosso alcance, a gente vai fazer para esse paciente voltar ao próximo do que ele era antes da perda. Doutor, eu sou um paciente com paraplegia, eu tenho paraparesia, eu uso órteses nas duas pernas ainda, e eu passei por um processo de reabilitação convencional. Hoje, o senhor tem a oportunidade de ofertar uma assistência a um paciente com alta tecnologia. Se a gente for considerar tempo, se a gente for considerar desfecho, resultado, quão impactante é essa alta tecnologia a favor do paciente? É grande. A gente consegue diminuir esse tempo. Então, assim,
Você lembra o treino de marcha antes do Locomate? Ficava 3 pacientes, pegavam nas pernas, um segurava e a gente ia Um revezando. segurava de um lado, outro de outro, um E sentado aí a no gente chão, vai leva uma perna, leva outra. leva a outra. Isso chega uma hora que ela não é mais harmônica. Agora, você ficando 30 minutos num aparelho que te dá essa harmonia constante. Então, assim, a gente consegue diminuir o tempo da reabilitação dos pacientes com essa inovação que hoje o Hospital de Amor tem. E reduz outras sequelas, né? Reduz outras sequelas. Muitas outras. Um encurtamento, né, muscular, fraqueza, porque ele estando ali, querendo ou não, você está mandando estímulo no músculo, né, que ele vai pegando esses estímulos e não perdendo mais força. Como fisioterapeuta, na visão oncologia, o que o senhor poderia destacar de relevância a partir do momento que o paciente ele é diagnosticado com um câncer até o momento que ele precisa passar por um processo de reabilitação reparadora, aquela reabilitação realmente de ter que fazer uso de um OPM, de fazer uso de alguma tecnologia para poder modificar a qualidade de vida desse paciente? Além dos profissionais de grande qualidade que a gente tem hoje aqui, hoje a gente consegue ofertar tudo, né? Desde uma órtese a uma prótese. Então, o paciente lá na internação já é identificado o que ele necessita, então o paciente já começa a receber alguns auxílios lá na internação. Lá ele começa o serviço de fisioterapia, chegando aqui a gente complementa com as tecnologias do centro de reabilitação. Perfeito. Vocês puderam aprender hoje o quanto a reabilitação é eficiente. Eu poderia dizer, doutor, que ela é necessária. Sim. Ao paciente oncológico. Mais uma vez, estamos hoje dentro do Hospital do Amor, dentro do Centro Especializado em Reabilitação, e nos acompanhe. Virão novas informações, novos aprendizados,